Dá 2 cliques na tela para ampliar o conteúdo, a gente participar do sinal. Esse aqui é o sinal que você pedia tanto, todos os dias você pedia um sinal para mudar de vida e esse é o sinal. Então fica aqui nessa live que você vai entender tudo isso, você vai entender todo o contexto. Eu juro pra você que você não vai perder seu tempo, pelo contrário, você vai ganhar muito tempo, você vai me agradecer por isso, tá bom? Então fica nessa live até o final, tira um tempo para você, que esse é o sinal que você pedia. Pode ter certeza disso. Então já vamos para a live de hoje, domingão. Bom domingo para todos vocês. Hoje a gente tem live. Só deixa eu escrever um negócio aqui. E esse é o sinal que você pedia, tá? Ó. Quer ver? Ó. Amanhã é o ano da virada. Boa noite, turma. Vamos entrar. Só vou escrever aqui o negócio. Então, bora. Vamos lá, ó. Que bom ver você. Que bom que você não desistiu de você mesmo. Que da hora te ver aqui num domingo, cara. Domingo e você aqui. Você poderia estar fazendo tanto de coisa. Você poderia estar fazendo um monte de coisa e você decidiu vir aqui. Esse aqui é um sinal que você tanto pedia. Lembra daquele sinal que você pedia tanto, tanto, tanto? Pois é, ele tá aqui. Deixa eu te contar como vai funcionar e como que funciona. Esse tal sinal que você pedia a vida inteira, eu vou te contar tudo isso. E eu tenho absoluta certeza que você vivia pedindo assim, ó. Deus, eu preciso de um sinal. Será que é pra mim? Será que eu posso mudar de vida? E às vezes você pedia esse sinal. Se você sempre pediu esse sinal ou se pediu esse sinal recentemente, comenta assim, ó, sinal. Se você foi aquela pessoa que pediu um sinal recentemente. Se você perguntou assim, caraca, eu queria só um sinal para ver se minha vida vai dar um jeito em 2024. Eu queria só um sinal para ter aquelas coisas que Deus me prometeu. Eu queria só um sinal. Se isso aconteceu com você, ou se você fez isso com você mesmo, se você pediu isso, comenta assim, sinal. Eu quero saber de verdade, seja bem sincero do fundo do seu coração. Eu tô aqui para te mostrar o porquê que esse é o ano da virada. 2024 é o ano que você vai ver a sua vida decolar de um jeito que você nunca viu antes. É o ano mais fácil, eu vou dizer mais fácil, porque na verdade não mais fácil, vou me corrigir, nada é fácil. Mas é o ano mais simples se comparado aos outros para mudar de vida utilizando a internet ao seu favor. E eu tenho absoluta certeza que você que pediu um sinal, teu sinal não foi ignorado. Ok? Então eu quero que você entenda o seguinte, 2024 é o ano da virada, vai ser o ano da sua vida. E amanhã a gente vai começar o nosso evento, o ano da virada. Então já vamos começar essa live aqui hoje, aqui, que eu tô muito entusiasmado para te passar um conteúdo aqui que vem do coração, de verdade. Tudo que eu vou falar aqui agora não tem script nenhum, eu não fiz script nenhum. Lembrando, tá, turma, se minha voz estiver bugada, me perdoe, o Instagram ele buga, a voz buga aqui, enfim. Não sou eu, o Instagram é bugado, tá? Mas vamos lá. Olha só, tudo que eu falar aqui, turma, é algo que vem do meu coração e é pra te falar. Essa live aqui, deixa eu te contar uma coisa, eu não tô com roteiro nenhum, eu não separei script nenhum. Quando eu faço lives aqui no Instagram, eu não coloco script nenhum. Eu basicamente abro a live e vejo como é que tá a energia de vocês. O que eu puder falar, o que sai daqui é algo que já era pra você escutar. E agora, de última hora, eu decidi, eu vou colocar esse nome aqui, o sinal que você tanto pedia. O sinal que você pedia. Porque eu sei que tem várias pessoas aqui que acham que a promessa que Deus fez com ela, que acham que aquilo é tudo, poxa, é coisa da sua cabeça. E eu tô aqui para te contar que aquele sinal que você pedia, ele não foi ignorado. E a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre a promessa que você tem. E se você não sabe ainda, eu te conto. Então fica comigo até o final que você vai entender. Você vai fazendo o seguinte, você vai clicar nesse botão aqui pra gente começar. Ó. Você vai clicar nesse aviãozinho, que devia ser uma locomotiva. Você vai clicar nele. E você vai selecionar no mínimo 3 pessoas. Se eu vou falar do meu coração e pode atingir essas pessoas. Pode ajudar muito elas. Então o que você vai fazer? Você vai clicar nesse avião. Você vai compartilhar com essas pessoas essa live aqui. Você vai selecionar no mínimo 3. Se você quiser selecionar 10, melhor ainda. Só que aperta nesse botãozinho aqui, ó, nesse aviãozinho, e seleciona as pessoas. E a gente já vai começar a nossa live, o nosso conteúdo, porque é algo que vem do meu coração para você. Fechou? E aí você vai, de verdade, ser tocado demais nessa live hoje aqui, para muita gente. Então você vai selecionar. Hoje é a nossa última live aqui no Instagram, nessa semana, porque amanhã a gente começa o ano da virada, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, é só comentar 2024. Vamos lá, ó. Ó, clicou no aviãozinho, marca o máximo de pessoas que você conseguir e envia. Envia. Se você já fez, você vai falar assim, ó, já fiz. Se você ainda não fez, você vai falar assim, ó, não fiz. Mas seja sincero e envia, pô. Você tá transbordando na vida das pessoas, tá ajudando elas, fechou? Então bora. Vamos começar. Lembrando, como eu disse, tô sem script nenhum. Só que eu decidi colocar esse nome
Por quê? Deus tocou no meu coração de colocar esse nome. Tem várias pessoas que estão nessa live aqui hoje que elas pediram um sinal. Muitas das vezes elas estavam na oração delas, eu não sei qual que é a tua fé, a tua religião, eu não sei qual que é a tua crença. Mas muitas das vezes você queria um sinal. Você queria saber se realmente a sua vida era aquilo. Muitas das vezes você teve uma crise de existência, de saber, de pensar que você, poxa, sua vida será que era só isso? Era viver e sofrer? E eu te conto, se Deus permitiu com que você sonhasse em coisas maiores, Ele não te mostrou aquilo à toa. Ele te mostrou aquilo porque é possível. Ele te mostrou aquilo porque para você faz sentido. E se você está nessa live aqui e você acredita que a sua vida pode ser mais do que isso, eu peço que você continue. E fique até o final comigo aqui nesse tudo que eu vou te contar. Só que se você acredita que a sua vida é isso e acabou, você não tem mais perspectiva nenhuma, se você quiser sair da live, parar de me seguir, não tem problema. A minha função aqui é extrair o melhor de você e entender que eu saí do zero, saí de uma comunidade e eu acreditei nisso lá atrás. E quando eu acreditei nisso, eu acreditei em mim, tive fé em Deus, as coisas aconteceram. E a promessa que Deus fez para mim lá atrás, durante muito tempo, eu duvidava. Então eu falava, pô, será que tudo aquilo era coisa da minha cabeça? Será que realmente a minha vida vai ser isso? E eu pedia o tempo todo um sinal. E eu tô falando, sendo bem sincero para você. Eu pedi um sinal, um sinal. E eu era aquela pessoa que a todo momento eu pedia um sinal. Quando a gente tem que entender que Deus ele não é um papagaio para estar toda hora falando para você. Às vezes o que a gente quer é toda hora que alguém esteja falando. Olha que eu vou te falar aqui um negócio muito doido. Eu tava vendo uma pregação muito legal e ela disse o seguinte, uma mulher ela disse o seguinte, anota isso aqui. Ela estava viajando com o marido dela, eu quero que você entenda isso aqui e vem nessa analogia minha, por favor. Vem nessa minha analogia, não dispersa não. Vem aqui e presta atenção no que eu vou te falar agora. Ela estava numa viagem com o marido, ela estava indo para o Uruguai, no interior do Uruguai, e o pai dela, caminhoneiro, assim como o meu. Meu pai também é caminhoneiro. Para quem não sabe, o meu pai é caminhoneiro. Vocês sabiam disso, turma? Ele já foi açougueiro e agora ele é caminhoneiro. Você vai falar, mas Thiago, por que você não aposentou seus pais? Eu fiz isso. Meu pai ele recebe alguns salários mínimos todos os meses, que eu faço questão de enviar porque, pô, é meu pai, minha mãe, mesma coisa. Minha mãe, se quiser a mesma coisa, minha mãe não quer porque ela trabalha junto com a gente, faz muito mais dinheiro que isso. Minha mãe faz mais de 10 mil reais por mês. O meu pai, isso ela fazendo venda. O meu pai, ele não quer sair. Eu não faço questão porque se aquela pessoa que trabalha tanto, que se meu pai for parar de trabalhar, capaz dele até ficar doente. Você já viu aquela pessoa que se parar não dá jeito? Então é melhor que, poxa, eu mando o dinheiro para ela ali todo mês, mas ó, continua fazendo isso. Você gosta? Era o sonho do meu pai ser caminhoneiro, sabiam disso? Então se você quer continuar, continua. Mas eu vou fazer minha parte como um filho e vou ajudar. Entende isso? Quem está captando isso aqui? Tem muita gente que fala assim, Thiago, você é um grosso porque você não aposentou seu pai. Não, pelo contrário. Eu entendo, eu sei que se eu tirar ele daquilo ali, pode ser muito ruim para ele. Então ó pai, se você não quiser, tudo bem, mas minha parte tá aqui, então tá aqui pro senhor. E é disso que eu tô falando. Então deixa eu falar um negócio aqui pro você. O pai dela era caminhoneiro. E olha que loucura isso aqui. Ela estava em caminho para a viagem do Uruguai, numa cidade do interior, tá? Você que não chegou aqui até agora e não entendeu, presta atenção aqui, a gente está falando sobre os sinais que você pede muitas das vezes, daquilo que Deus prometeu para você, ou às vezes você quer mudar sua vida e pedir um sinal. Então anota isso aqui. Essa mulher, ela estava viajando com o marido. Isso aqui é real, tá? E nessa viagem com o marido, ela estava no Uruguai e ela chegou na pista e estava lotada a pista. Ela queria um atalho. Porque o pai dela era caminhoneiro, ela ligou pro pai dela e falou, pai, eu preciso que o senhor me diga aqui, ó, eu tô na pista X, no quilômetro X, e eu precisava de um atalho, porque tá lotado aqui. Será que tem um atalho para me chegar na cidade Y? E aí o que aconteceu? O pai dela falou, sim, tem. Ó, você vai fazer o seguinte, em 3 quilômetros vai abrir uma bifurcação, você vai entrar. Para quem não sabe, bifurcação, vou dar um exemplo aqui, um caminhozinho, você vai entrar. E aí que você vai seguir reto. Vai aparecer um posto. Esse posto não tem muitas pessoas, pouco movimentado. Logo na frente, você vai ver ali uma porteira amarela. Nessa porteira amarela, você vira à esquerda e segue reto até o final que você vai chegar. Ele deu muitos detalhes para ela. Ela chegou lá e falou pro marido dela, ó, meu pai disse que é só a gente, daqui a 3 quilômetros, virar para a esquerda, chegar num posto, depois a gente vira à esquerda, vira à esquerda e segue reto. Ela fez exatamente isso. Nisso que ela fez com o marido dela, olha isso aqui, ela seguiu. Ela fez exatamente igual, ela e o marido dela. Chegou mais ou menos em 10 quilômetros naquela pista, não tinha nada, não tinha sinalização, não tinha luz, só era a luz do dia, e eles estavam extremamente preocupados em se perder. Como qualquer um ficaria, sim ou não, Tu?
Então eles estavam preocupados. Quando chegou no quilômetro 15, ou seja, 15 quilômetros eles fazendo aquela rota, ela falou o seguinte: amor, eu acho que a gente está no caminho errado. Aí ele falou: não, a gente não tá. Se o seu pai, que entende disso daqui, falou que é esse caminho, vamos continuar. Ela falou: amor, não tem nenhuma sinalização, não tem nada. E o marido: vamos continuar. Continuou 20 quilômetros naquela pista. Eles pararam o carro, ficaram horas, tentando, não vai dar, a gente tá errado. E o marido dela falou: ixi, eu acho que a gente tá errado mesmo. Já faz 20 quilômetros que a gente tá aqui e a pista não aparece. A gente tá, vai anoitecer, a gente vai ficar aqui. Qual que ela fez? Depois de horas parado tentando fazer alguma coisa, eles continuaram. Quando ela viu a pista. Olha que doideira isso aqui que ela fala. É que a sensação dela não foi de tipo assim, caraca, graças a Deus a gente estava no caminho certo. Na verdade foi Deus falando para ela assim, ó, o caminho que eu te passei é o caminho exato, eu te falei isso lá atrás. Só que sabe por que você para e por que você não atinge seus resultados no tempo que é para você atingir? Que você fica o tempo inteiro preocupado em sinalizações. Você fica o tempo inteiro preocupado sobre sinais. Você fica o tempo inteiro dobrando teu joelho no chão e falando assim, Senhor, me dá um sinal. Quando Deus já falou isso há anos atrás. Só que você tem que focar no processo. E isso aconteceu comigo na minha vida demais, turma. E quando eu peguei essa palavra, eu falei, putz, mano. Quantas vezes na minha vida eu fiquei orando para Deus e falando assim, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, eu vou desistir de tudo aquilo que o Senhor falou para mim, porque eu acho que é coisa da minha cabeça. E eu tô querendo dizer para você aqui hoje é o seguinte, eu abri essa live do nada para falar com você, porque alguma coisa eu tenho para falar com você. Se você acredita ou não, tanto faz, mas eu tô te dizendo que aquele sinal que Deus te deu lá atrás, o sonho que Ele permitiu você sonhar, as coisas que Ele permitiu você sonhar e conquistar, não são em vão. Só que você precisa parar de ficar atrás de sinal todo santo dia. Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. Sabe o que é uma parada muito louca? É que o sinal de Deus Ele faz uma vez só, e o resto você vai no processo. E tem outra coisa que você tem que anotar aqui muito louco e muito forte, que isso aqui eu peguei lá no começo, quando minha vida estava mudando. E eu comecei a transformação da minha vida através da internet, sim, vendendo na internet. Foi uma coisa. E você vai anotar essa frase aqui, isso aqui é muito doido, mano. Você vai anotar essa frase agora. Anota isso aqui. Deus não faz milagres aonde é necessário processos. Anota isso aqui. Deus não faz milagre onde é necessário processos. Tiago, como assim? Eu não estou entendendo. Se Deus ele quer que você passe por um processo, Ele não vai fazer um milagre que você quer na sua vida. Então, por exemplo, quando eu queria aprender a vender na internet, a me tornar multimilionário, Deus me tirou toda a sorte do mundo. Pra você ter uma ideia, eu não ganho nada, turma. Se eu entrar num bingo, eu perco. Eu era o cara mais azarado que tinha. Ou seja, Deus já queria me mostrar assim, você não vai ganhar nada, você vai ter que conquistar. E quando Deus te mostra o processo, não adianta você implorar por um milagre, não vai ter. Você entende? Não existe milagre aonde Deus quer que tenha processo. Se teu processo é você, primeiro, criar um hábito, que nem a gente está falando em todas as lives. Se teu processo é desconectar de algumas pessoas. Se teu processo é fazer tudo aquilo que você nunca fez, você vai fazer em 2024, Deus ele vai desbloquear isso aqui, a vida que você quer. Qual que é a vida que você quer? Pô, é dar uma vida boa para seus filhos, é dar uma vida boa para seus pais, é aposentar os seus pais. Não sei qual que é. Só que existe um processo. E muitas das vezes você está pedindo um milagre para isso. E lembra disso aqui. Deus não faz milagre aonde é necessário um processo. Você entende o que eu estou falando? Quem é que está comigo aqui escreve assim, ó, eu, só para me entender. Se você não estiver entendendo, diz assim, eu não estou entendendo, Thiago, você está falando asneira aí, você está falando besteira. Pode falar de verdade, eu vou saber compreender de boa. Isso aqui é falar para as pessoas, é normal. Se você não estiver entendendo, está tudo bem. Mas eu abri essa live aqui do nada, porque era isso para me falar. Eu tinha que falar, eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Então assim, escuta o que eu estou te falando. Eu coloquei o nome dessa live assim, ó, o sinal que você precisava, porque você corre atrás de um monte de tempo de sinal. E Deus fala todas as vezes. Você quer um sinal? O sinal está aí. Muitas das vezes Deus fala, Deus mostra e tudo, só que Ele não está aí para a sua logística, a logística é dele. Às vezes a gente acha que tudo está sob nosso controle, e eu sou uma pessoa que eu vou falar um negócio para você assim. Eu sou muito controlador em várias coisas. Eu tenho corrigido isso na minha vida, mas é um defeito meu. Não tenho problema nenhum de expor esse defeito, até porque tem muita gente que fala assim, os coaches falam assim, ó, você não pode mostrar sua fraqueza. Eu falo pelo contrário. Se você publicamente confessa seus pecados, publicamente será perdoado. E eu te falo, eu sou muito controlador em várias coisas.
E Deus tem me ajudado nisso. E tem coisas que a gente não tem o controle. Por exemplo, a logística da nossa vida. Tem coisas que a gente não tem controle. Então são coisas que você vai ter que confiar em Deus. Você entende do que eu estou falando? Por exemplo, os sinais. Você vive o tempo inteiro pedindo, Deus me dá um sinal. Deus me dá um sinal. Deus me dá um sinal. Só que Deus já te falou há tempos atrás. Esse sinal é basicamente para te dar motivação, porque você é movido por motivação. Você já reparou que muitas das vezes na nossa vida, a gente tem uma chama. E quando Deus dá um sinal pra gente, aquela chama ela cresce, a gente fala, putz, agora eu vou fazer, agora eu vou arrebentar, esse é o ano da minha vida. Mas quando passa um pouco do tempo, e você não tem aquele sinal que você queria, porque você acha que a logística é sua, aquela chama diminui. Sabe qual que é o nome dessa chama? É fé. Escreve aí, fé. Isso é a fé. E a fé é uma coisa que a gente não pode perder. Se eu tô aqui hoje, eu te digo, não é por lei da atração, não é por lei de cacetada 4 do universo, que eu te falo, não vai nessas coisas não, de verdade. Se tu quer um conselho meu e quer fazer 2024 melhor da sua vida, esquece esse negócio. Deixa esse negócio lá, deixa esse negócio quieto. Tiago, funciona? Você tá me dizendo que não funciona? Não, funciona. Porque usa de princípios bíblicos. Mas não tem nada a ver com Deus. Escuta o que eu tô te falando. Tem muita gente que é enganada por isso. Por quê? Que fala assim, não, mas a lei da atração é bíblica. Não, ela utiliza as partes da Bíblia, princípios bíblicos, e por isso que dá certo. Porque não importa se você acredita ou não em Deus. Se você usa a lei da atração, usa de princípios bíblicos. Só que a diferença é que a lei da atração, para aqueles defensores que dizem que está na Bíblia, não. O que está na Bíblia é fé. Uma palavra que está milênios atrás. A lei da atração nem chega perto. E deixa eu te contar mais uma coisa. Só para você entender. A lei da atração, o princípio dela é que você joga as palavras para o universo, ou joga as coisas para o universo, e o universo ele te retribui. A fé não, a fé é diferente de lei da atração. A fé é você confiar no Pai, fazer as coisas, mas confiar em Deus, que o teu Deus que está no céu, ele te retribui. Então existe uma diferença muito grande quando a gente joga as coisas para o universo e quando a gente joga as coisas para Deus. Sabe por quê? Porque quando você tira Deus do contexto, você tira tudo. Não sei para alguns, mas pelo que eu acredito é assim. Então deixa eu te contar. Quando você está nesse negócio de ficar pedindo o sinal o tempo inteiro, o sinal está aí. Se Deus deixou você sonhar é porque você é capaz. Eu assumi um compromisso de fazer você prosperar em 2024, de fazer você ter um ano da virada em 2024. E de verdade, eu tô com esse compromisso até agora, eu tô junto com você. Só que eu quero que você entenda tudo que eu tô te falando aqui e medite em tudo que eu tô te falando. Eu não abri essa live à toa, eu não tô com script nenhum, não tem roteiro nenhum, eu só abri com esse negócio aqui porque Deus falou assim, fala de sinais. E acabou. Tem um monte de gente pedindo sinal, só que eu já falei pra ele há tanto tempo. E ele deixou essa chama baixar, sabe? Então o que eu tô querendo dizer pra você? Não deixe essa chama baixar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E essa chama, o nome é fé. Se apega em Deus, coloca teu joelho no chão e renova a tua fé. Já viu aquela passagem que diz assim, ó, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, tem muita gente que confunde. Deus ele não fala assim, ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda é o menor grão de todos. Ele não está falando do tamanho, que o tamanho é suficiente, ele não está falando do tamanho. Tem muita gente que confunde essa passagem, fala que Deus está falando do tamanho. Não. Quando Deus fala assim, se você tiver a fé como um grão de mostarda, ou seja, como comparação, porque o grão de mostarda, você sabia que se você pesquisar na internet, você pode ver. Coloca assim, o grão mais resistente do mundo, do planeta. Tá lá, o grão de mostarda é o grão mais resistente do planeta, que independente de fogo, independente se é queimado ou se é destroçado, ele não quebra e pode assim mesmo nascer um fruto, uma árvore dele. Então o que Deus quer dizer naquilo? É que dependente de tudo que está acontecendo na sua vida, dependente das guerras que estão acontecendo na sua vida, dependente se está difícil, eu sei que está difícil muitas das vezes, já foi difícil para mim, as pessoas não acreditarem em você, as coisas não acontecerem do jeito que tinha que acontecer, aquela promessa que Deus fez com você não acontecer do jeito que tinha que acontecer. Só que se você tiver fé, como um grão de mostarda, que dependente do que aconteça, ela se permanece, eu te conto, aquela chama ainda vai continuar. E você não vai depender do quê? Sinais. Nossa senhora, dá até um arrepio aqui de contar essa live aqui pra você. Nossa, que loucura. Sabe por que eu tô te falando isso? Não sei. De fato eu não sei. Mas talvez esteja chegando na pessoa certa. E aí eu te falo assim, será que, quando você pensava assim, será que Deus me ama mesmo? Será que Ele tá me vendo? E ele faz mudar totalmente a rota pra uma live que é pra falar com você. Olha que loucura. Tinha outro script, pum, era pra falar outra coisa. Eu resolvi criar isso aqui, essa live aqui pra falar com você. Olha que doideira. Será que você não é especial?
Então deixa eu te contar do fundo do meu coração. Não corre mais atrás de sinal. O sinal foi feito e ele talvez esteja aqui. Só que você vai pegar esse sinal que é hoje e você vai estar com ele junto pro resto da tua vida. Ele vai se cumprir. Só que é necessário que você cumpra os processos. Por quê? Porque é que nem aquela frase que eu falei para você anotar. Deus não faz milagre naquilo que depende de processos. Mas por que Deus quer que 2024, então, seja o ano da virada na minha vida? Não sei se vai ser 2024, pode ser que seja esse 2024 agora, pode ser que seja 2025. Eu quero muito ser 2024, por isso que eu estou aqui para fazer isso. Só que é no momento que você aceitar o teu processo. Você aceita o processo? Se você aceita o processo, você vai comentar assim, eu aceito o processo. Porque aí sim, Deus vai agir junto com você. Porque muitas das vezes você está esperando um milagre. Caramba, mano, Deus falou para mim que, poxa, parece que eu tive uma confirmação de que a minha vida ia mudar e até agora nada. É porque você está esperando um milagre. E lembra, ele não faz se não tiver processo. Se você aceita o processo, eu quero te ajudar a fazer 2024 ser o ano do processo no qual ele vai se concretizar. E eu quero estar junto com você, de verdade. De verdade, eu quero estar junto com você, te ajudar nisso. Inclusive, dia 17, eu vou dar algumas oportunidades para pessoas estarem junto comigo, ter todo dia isso daqui. Ó, até caiu aqui. Ter todo dia isso daqui. Caramba, o negócio caiu aqui num negócio de madeira, filho. A energia foi pum. Então, o que eu tô querendo te dizer aqui? É que, de verdade, se você aceita o processo, ninguém te segura. Ninguém te segura. E muitas das vezes, se você não acredita nisso, eu acredito e eu te conto. Muitas das vezes o inimigo está fazendo com que você não acredite no processo. Pô, será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que isso é pra mim? Pô, mas eu sei que minha vida vai mudar, mas eu acho que não é desse jeito aí. Te conto, às vezes é sim. Você tem que confiar no processo. Confia no processo. Você entende o que eu tô te falando? Você tem que confiar no processo. E parar de ir atrás de sinais. Era isso que eu tinha para falar para você, de verdade. Nem parece, né, que a gente passou aqui 25 minutos falando sobre sinais. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu nem tinha lido aqui, eu vou perguntar novamente. Quantos aqui... Turma, quem tá ouvindo minha voz aí diferente é porque o Instagram buga, a semana inteira tá assim. Quantos aqui pediram algum sinal em cerca de mais ou menos uns 4 meses? De verdade. Nos últimos 4 meses, você deitou e falou assim, eu preciso de um sinal. Se você pediu, você vai comentar assim, ó, eu. Pode ser sincero. Não esconda isso. Seja sincero. Se você é uma dessas pessoas, você vai comentar aqui. Se você não for, tudo bem. Mas eu preciso que você comente. Fechou? E olha como que isso aqui é da hora. Isso é muito da hora. Passar um conteúdo que nem eu fiz, nem mão humana fez. É porque era para ser para você. E acabou. Entende isso? Então o último sinal é esse. Esse é o sinal. 2024 pode ser o ano da virada na sua vida. Só que você precisa aceitar o processo. Você precisa aceitar esse processo. Você entende? Como é que você aceita o processo, Thiago? Entendendo que você vai ter que fazer algumas coisas. E essas coisas eu tô dizendo para vocês aqui, ó, desde do primeiro dia que eu comecei a fazer as lives. Mudança de hábito. Isso aqui já é um processo. Desconexões de algumas pessoas. Isso já é um processo. Thiago, mas Deus em história nenhuma vai falar para você desconectar de algumas pessoas. Ah, é? Abre lá em Gênesis, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E Deus fala assim para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela para o lugar que eu te informarei. Não estou querendo dizer que você vai, às vezes, desconectar de uma pessoa e parar de falar e bloquear ela. Não estou falando isso. Desconectar é você tirar algumas pessoas ou se remover de daquele ciclo que você está. Entende? E ele faz isso. E quando Deus fez isso com Abraão, aquele foi o melhor ano da vida de Abraão. Olha que loucura. Então o que eu estou querendo dizer para você aqui? É que o ano da virada está próximo. É esse ano para você. Só que você tem que aplicar as coisas que estão sendo contadas. Crie um novo hábito. Desconecte algumas pessoas. A gente vai aprender muito mais. E amanhã começa o grande dia, o ano da virada. Eu vou te perguntar, você vai estar comigo amanhã, 8 horas da noite, sim ou não?
Comenta aqui, você vai estar comigo amanhã, 8 horas da noite, vai ser no meu canal, vou fazer um evento, vai ser top demais, eu vou te passar prática. O que você vai precisar fazer para 2024 ser o ano da virada. Em outras palavras, quem está nessa live aqui já sacou. O nome do evento é o ano da virada. Só que para você que está aqui comigo, nesse aquecimento todinho, o nome é o ano do processo. Comenta assim, o ano do processo. Por quê? Deus quer que sua vida seja melhor. Ele quer que você alcance outros níveis. Só que Ele quer que você cumpra os processos. Porque Ele não faz milagres em algo que Ele exige processo. Tiago, conta pra mim. Por que quando Deus salvou aquele povo da mão do Egito e eles foram pro deserto, por que Deus já não abriu o mar e abriu um portal, que se Ele é Deus, por que Ele não abriu um portal já pro povo sair do deserto? Por que o povo precisou sofrer tanto no deserto? Que Deus é esse? Sabe por quê? Deus ele fez um milagre tão grande, abriu o mar, só que Ele manteve o deserto. Você sabe por que Ele manteve o deserto? Olha que loucura, eu nunca peguei essa analogia, mas estou pegando ela aqui agora. Você sabe por que Ele manteve o deserto? Sim ou não? 60 dias, 60 noites. Sabe por que Deus manteve o deserto? Quem que sabe? Por quê? Porque tinha que passar pelo processo. Tinha que passar. Aquele povo de Israel era um povo que mesmo com todos as coisas que Deus fazia na frente deles, mesmo com todos os sinais, e novamente Deus está puxando para o sinal. Mesmo com todos os sinais, olha que loucura, Deus puxando para o sinal. Mesmo com todos os sinais de maravilhas, o que aconteceu? Eles não acreditavam. Quando chegou lá no deserto, sabe o que aconteceu? Passou alguns tempos, eles começaram a adorar outros deuses. Eles inventaram uma estátua, pegaram uma estátua. Vocês têm noção disso? Aquele povo viu o mar se abrir, Deus fazer coisas do céu. E mesmo assim, deu um tempo onde Deus não deu sinal para eles. Olha como Deus volta para o sinal. Quando foi um tempo de passou, sei lá, 40 dias, Deus não deu sinal. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram procurar sinal em algo que está desacordado com os princípios, com os mandamentos. Qual que é o mandamento? Qual que é o primeiro mandamento, turma? Primeiro mandamento. Quem é que sabe? O primeiro mandamento, comenta aqui. O que eles foram fazer? Eles foram adorar. Os primeiros mandamentos, pode contar. Eles foram adorar outros deuses. Porque aquele povo precisava de sinal, ele tinha pouca fé. Quando você precisa muito de sinal, quer dizer que sua chama está menor, quer dizer que se você não tem a fé como um grão de mostarda, quer dizer que você está com pouca fé. E quando você tem pouca fé, você submete a fazer coisas que o inimigo é louco por isso que ele invade a vida de pessoas, acaba com o casamento, acaba com um monte de coisa. Por quê? Porque quando você tem pouca fé, quando sua fé está baixa, isso acontece. Olha que loucura isso, velho. Não, olha isso, ó. Adorar só o seu Senhor, exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar somente a Deus. Porque existe somente um Deus. Quem está pegando aqui? E aquele povo no deserto, olha que loucura. Então anota essa frase aqui, é uma frase que eu aprendi hoje e estou passando para você. Olha isso aqui. Escuta o que eu estou te falando. Quando Deus não faz milagres, quando é necessário processo. Deus ele abriu o mar para aquele povo teve sinais. Comenta assim, sinais. Agora eu estou entendendo por que o nome é sinal. Eu nem sabia até agora, eu estou entendendo agora. Por que o nome dessa live é sinal? Deus ele mostrou sinais para aquele povo. Sinais grandes, de grandes maravilhas feitos por Deus a olho nu. Imagina você ver o mar se abrindo. Pensa comigo hoje, pelo amor de Deus. Imagina você ver o mar se abrindo. Aquele povo viu o mar se abrindo, eles passaram pelo mar e aí se depararam com o deserto. E muitos historiadores que não querem, que falam que Deus, não, mas Deus é ruim, por que ele não abriu mais, já levou eles direto para Israel? Mas teve que passar por deserto, por quê? Já coloca um portal, já não abriu o mar, coloca um portal. Porque ele não vai fazer um milagre aonde é necessário processo. E por que ele abriu o mar então, Tiago? Porque ali não era necessário processo, ele só precisava passar, eles tinham que atravessar. E tinha um mar na frente, não tinham o que fazer, ou eles morriam afogados, ou tinham que abrir. Deus abre o mar, eles passam. Só que daqui para frente é processo. E aí sabe o que Deus fez? Olha que loucura isso aqui, como que é forte, você vai anotar. Foi necessário um processo. Deu 40 dias, só dando um exemplo aqui, tá? Não sei quantos dias foram depois disso aqui, pode ter sido até 10 dias depois. Mas dando um exemplo que foi 40 dias. Aquele povo foi adorar outros deuses. Por quê? Porque Deus não está me respondendo.
Então o que eu vou fazer? Vou adorar outros deuses. E foi bem na época que Moisés estava subindo para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. Aí aquele povo começou a adorar outros deuses. E quando Moisés volta, ele olha para Arão e fala assim, o que eles estão fazendo? O que você deixou eles fazer? Arão olha para ele e começa a chorar. Então o que eu estou querendo dizer para você? Aquele povo era um povo mimado, exatamente. Era um povo que achava que, por ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era o povo que, Deus tinha que fazer tudo por eles. Se Deus me prometeu que... Porque sabia disso, que Israel tem uma promessa com Deus. E aí aquele povo pensava que, não, por Deus ter me prometido, é isso que vai acontecer. Não, Deus fala assim, a minha logística não é a sua. E aí eles passam pelo deserto. E no deserto, olha que loucura. Por que eles tiveram que passar pelo deserto? Porque a fé estava baixa. Tiago, como é que você me prova que isso aconteceu? Por que a fé deles estava baixa? Você quer ver uma prova? Que Deus treina eles. Olha que loucura. Hoje você tem vários mentores que Deus levanta, graças a Deus. Só que naquele tempo eles eram treinados por Deus diretamente. Deus trabalhou a fé deles ali. Como? Povo ingrato, povo que não desobediente, que só queria saber de sinal o tempo todo. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a reclamar. E quando você começa a reclamar sobre aquilo que Deus faz, é mais uma das provas que sua fé está baixa. Eles começaram a falar assim, Moisés, você me trouxe aqui para me morrer de fome? Cadê o teu Deus? E muitas das vezes tem gente falando assim para você, ó, cadê o teu Deus que falou que ia fazer? Cadê? Tá vendo só? E eles começaram a duvidar. E quando eles duvidam, aí Deus fala assim, ó, não, olha isso, Deus fala assim, vocês não vão morrer de fome. Tá aqui o maná. O que é maná? É tipo um pão. Aí o maná cai dos céus. Outro sinal, eles vão ver outro sinal, é um povo que só depende de sinal. Aí, cai o maná dos céus. Quando cai o maná dos céus, aquele povo ele se sacia, aí eles falam, nossa, vou guardar para o dia seguinte. O que Deus fala? Se você guardar, vai apodrecer. Você tem que confiar todos os dias que vai cair o maná dos céus. Vocês estão captando aqui comigo ou não? Deus estava fazendo o quê? Treinando o quê deles? O que Deus estava treinando deles? Olha como Deus estava treinando eles. Deus estava treinando a fé. Você não vai guardar para o dia seguinte. Se você guardar, vai apodrecer. Você não vai nem aguentar o cheiro. Toda a sua barraca aí já era. O que você vai fazer? Dia após dia vai cair. E você tem que confiar que vai cair. É por isso que na oração a gente fala pão nosso de cada dia. E não pão nosso de cada mês. Vocês estão captando? Então o que eu estou querendo dizer aqui? É que quando o povo ele está muito ligado por sinal, ele só faz as coisas por sinal, é um sinal que a fé baixou. E você precisa ter a fé, que nem o grão de mostarda, para fazer com que você passe pelo processo, tenha êxito no processo e viva aquilo que Deus prometeu para você. Se você não captou ainda e está muito rápido, essa live vai ficar salva para você ver de novo. Mas aquela promessa que Deus fez contigo, aquela promessa que Ele deixou você sonhar, aquele sonho que Ele deixou você sonhar, aquelas coisas que Ele deixou você pensar, aquilo não foi em vão. E Ele te conta. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é muito doido. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito doido. Ó, então... isso aqui é muito doido, cara. Vocês estão captando? Diz aqui pra mim. Ó. Quem tá captando aqui, diz aí. Quem tá captando aí, diz aí. Vocês estão entendendo? É loucura da minha cabeça ou tá fazendo sentido pra você? É loucura da minha cabeça ou tá fazendo sentido pro ano da virada ser realmente o ano da virada, quando você começar a aceitar o processo? Ah, mas tá difícil. Processo. Ah, mas tá complicado. Aumenta a fé, passa pelo processo. No final, vai fazer tudo sentido para você. Só que às vezes a gente quer evitar o processo, a gente quer sair fora do processo. Só que a gente só vai viver o extraordinário quando a gente viver o processo. Foi a mesma coisa com Daniel na cova dos leões. Deus podia muito bem livrar ele antes de entrar na cova. Só que ele permite entrar na cova. Para quê? Testar fé. E hoje, Daniel ele é conhecido por quê? Daniel da cova dos leões. Se ele não tivesse entrado na cova, ele seria o quê? Seria o Daniel. Mas ele é o Daniel da cova dos leões. Por quê? Porque foi o Daniel do processo. Você vai ser conhecido pelo seu processo. Você entende? Então é isso que eu estou falando aqui. Em vez de você correr 2024, o que você vai ter que fazer? Exato.
Ah, Rubio, que legal. Entendi agora, tudo faz sentido a situação que eu passei. Não existe milagre sem passar pelo processo. Agradeça a Deus, vocês que nasceram sem dinheiro. Eu que nasci pobre, eu agradeço a Deus todos os dias. Sabe por quê? Que é a melhor coisa, você passar pelo processo. Cara, você tem muito mais prazer, você tem muito mais vontade daquilo. Você vive com muito mais abundância, você vive bem melhor. Porque você passou por um processo, ok? Quero que você entenda isso. E aquela promessa lá atrás, você vai anotar essa frase aqui agora. Olha isso aqui. Você vai anotar isso aqui agora. Cara, isso aqui é muito doido. E Deus fala assim, lá em Números. Olha isso. Eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para que me arrependa. Então, aquilo que ele te prometeu lá atrás, vai se cumprir. Quando? Quando você aceitar esse processo. Fechou? Amanhã a gente começa a citar o processo, dia 15. E eu quero te ver. Quem vai estar junto comigo, comenta assim, processo. E quem não se inscreveu ainda, vai comentar 2024 que eu te mando no direct. Que o processo comece, que você entenda. Cara, essa última live aqui era para ser totalmente diferente, mas eu acho que foi a correta. Era para ser essa. Fechou? Envia essa live aqui para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que têm, poxa, você sabe que ela tem uma promessa tão forte, só que ela tá evitando o processo todas as vezes. E ela tá acreditando em coisas fáceis, em coisas que vai ser da noite pro dia. E não. Tem um processo. Hoje esse é o ano do processo. O evento é o ano da virada e para você é o ano do processo. Eu te vejo. Fechou? Amanhã a gente se vê 8 horas lá no meu canal. Você vai comentar 2024. Se você já está inscrito, comenta processo. E tamo junto. Foram 40 minutos falando sobre uma palavra aqui que era para ser dita. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. A gente se vê.